Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido você a examinar mais um texto bíblico que se encontra em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja aqui esta declaração gloriosa do apóstolo João. Ele deixa claro que aquilo que está escrito é para que nenhum de nós venhamos estarmos fadados ao pecado, para que nenhum de nós venhamos pecar. E esse é o objetivo da palavra de Deus. Por que nós insistimos que você leia a palavra de Deus, que você estude a palavra de Deus e muito mais, que você pratique a palavra de Deus, para que você não peque. Essa deve ser a nossa constante diante de Deus, buscar ter uma vida de perfeição. Porém, ninguém está isento, imune ao pecado. Mesmo o mais sincero cristão, volta e meia ele comete um deslize, ele cai, ele tropeça. O pecado ainda é uma realidade enquanto nós vivermos neste mundo. Porém, há uma diferença. Existem aqueles que vivem na prática do pecado, que o pecado faz parte da sua vida, é algo comum. E há aqueles que os seus pecados foram confessados, que eles foram redimidos, porém, por um motivo ou outro, ele infelizmente cai, ele peca. Porém, o apóstolo aqui ele mostra que a palavra de Deus ela é escrita para que o homem ele venha evitar esse tipo de situação. O salmista diz que guardou a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Então, uma das formas pelas quais nós evitamos o pecado, mesmo como um acidente, é quando nós lemos, estudamos e praticamos a palavra de Deus. Isso é o único meio. Porém, a grande pergunta é: eu sou um cristão autêntico, eu busco viver de acordo com esta palavra para não pecar contra Deus, mas eu tropecei e caí. Houve ali na minha caminhada esse deslize e pequei. Então o apóstolo João ele dá aqui a nós uma esperança quando ele diz: e se alguém pecar? Então ele coloca essa possibilidade, porque enquanto vivemos neste mundo, volta e meia nós podemos cometer um pecado. Embora que esse pecado nunca venha a ser visto pelo cristão como algo bom ou como algo normal. O cristão sempre encara o pecado como algo terrível, porque ele é uma ofensa ao próprio Deus. Então o cristão, naturalmente, quando ele peca, ele se volta para Deus, ele fica inconformado, ele chora, ele pranteia, ele lastima por tudo o que ele fez e ele busca a correção. Então é isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Porém, se você pecar, o que é que ele diz? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja que Jesus ele é apresentado como advogado. Se você pecar, nós temos um advogado. O advogado é um intercessor. Juridicamente, nesta linguagem, ninguém pode se apresentar diante de um juiz sem um representante legal. E Jesus ele se apresenta como nosso advogado, como este representante que vai interceder pela sua causa diante de Deus, do juiz, diante do Pai. Então Jesus ele trabalha hoje em relação à sua igreja como advogado. Você não tem prazer no pecado, você pecou, você caiu, você se arrepende profundamente disso, então você corre aos pés do Senhor Jesus. E ele intercederá por você diante do Pai. Então essa é a lógica. Nunca devemos viver no pecado como prática. Nunca. O pecado deve ser encarado como uma prática comum, corriqueira do nosso dia a dia. Mas o pecado sempre tem que ser visto como um acidente, como um erro de percurso, como uma queda inesperada. Porém,
nós, quando cometermos qualquer pecado, nós devemos recorrer ao nosso advogado, o nosso Senhor Jesus, e Ele intercederá por nós. Porém, aqui também é feito um alerta. Hoje, Jesus ele se apresenta como nosso advogado, mas quando Ele vier, Ele virá não mais como advogado, Ele virá como justo juiz, como diz a palavra de Deus. Enquanto o advogado ele intercede, ele pleiteia ali uma solução, né, para aquele que cometeu uma ofensa, uma transgressão, o juiz não. O juiz ele sentencia. O juiz ele apenas distribui sentenças. Então essa será a condição que Jesus irá assumir quando vier. Ele vem como juiz. E aqui você deve parar para entender uma coisa. Você desfruta hoje deste benefício que há em Cristo Jesus como advogado, porque você irá encará-lo futuramente como juiz. Se você ainda vive na prática do pecado, você tem que se voltar para Cristo. Se você mesmo estando em Cristo cometeu um pecado, você também tem que se voltar para Cristo para que Ele interceda por você e o seu pecado seja perdoado. Porque a eternidade virá e Jesus virá não mais como advogado, mas sim como juiz. Amém? Graça e paz, que Deus te abençoe.